Quase todo mundo cresce com a mesma propaganda. Estude, leia livros, tire boas notas, se destaque. E dizem, se você fizer tudo isso, o mundo vai te respeitar, vai admirar seu esforço, sua inteligência, sua dedicação. Você será valorizado. Schopenhauer olha para isso, dá uma risada amarga e responde: que tolo é aquele que imagina que mostrar intelecto é um meio para se tornar popular. Na prática, o que acontece é o inverso. A pessoa inteligente vira esnobe, arrogante, sabe tudo, difícil de lidar, complicada demais. O curioso é que toda a sociedade, em discurso, idolatra a inteligência, mas na prática, ela cria mecanismos para podar, punir ou isolar quem realmente pensa mais fundo. Por quê? Para entender isso, você precisa olhar para 3 coisas ao mesmo tempo. Como a mente humana lida com comparação e inferioridade. Como o status funciona em grupo. Como a inteligência corta ilusões que as pessoas não querem abrir mão. É isso que a gente vai destrinchar agora. Schopenhauer descreve um pequeno teatro interior que acontece quando 2 pessoas se encontram. Uma é nitidamente mais inteligente, a outra percebe. Por fora, a conversa parece normal. Por dentro, guerra. Funciona mais ou menos assim. O sujeito percebe que o outro é intelectualmente superior. Ele supõe que o outro percebe que ele é inferior. Ele supõe também que o outro o julga por isso. E então nasce a mistura letal. Vergonha mais ressentimento. É o famoso, eu sei que você sabe que eu sei. Isso é psicologia social básica. A comparação não é opcional. O cérebro compara o tempo todo. Quem ganhou mais atenção? Quem é mais articulado? Quem é mais respeitado no grupo? Quem fala e todo mundo para ouvir? A inteligência, quando visível, vira uma régua, e ninguém gosta de ficar do lado errado da régua. Nietzsche já dizia que pouca coisa é tão insuportável quanto ver uma virtude que você não tem muito bem encarnada no outro. Você não odeia a inteligência em si. Você odeia o lembrete da sua limitação. La Rochefoucauld foi ainda mais cruel. Ele dizia que aquilo a que chamamos admiração desinteressada muitas vezes é só inveja impotente maquiada. Você bate palma em público e morde os lábios em silêncio. Então, quando alguém inteligente entra na sala, 3 coisas acontecem. Ele aumenta o contraste. O contraste revela inferioridade. A inferioridade vira ressentimento disfarçado de crítica moral. De repente, o inteligente não é só inteligente, ele é frio, antipático, difícil, pouco humano. É mais fácil atacar o caráter do que admitir. Ele pensa melhor do que eu. Pierre Bourdieu, sociólogo, falava de capital simbólico. Não é dinheiro, é prestígio, respeito, reconhecimento. A inteligência é um tipo poderoso desse capital. Esse capital é perigoso porque não é fácil de comprar, não é tão simples de imitar. Evidencia hierarquias invisíveis. Em qualquer grupo humano, existem formas de status: força física, beleza, carisma, dinheiro, poder formal, inteligência e outros. Se você entra num ambiente e domina um tipo de capital que os outros não têm, você automaticamente ameaça a hierarquia local. No trabalho, por exemplo, se você é muito mais eficiente, o incompetente se sente exposto. Se você enxerga soluções que o chefe não viu, ele se sente ameaçado. Se você faz perguntas que revelam falhas de lógica, parece que você está desafiando. Você não está fazendo nada errado. Você só existe de um jeito que faz outras pessoas se sentirem pequenas. E o ser humano tem um instinto básico: proteger o próprio status. Se não consegue te vencer no campo da inteligência, ele muda o jogo. Fala que você não tem jogo de cintura. Diz que você é difícil de trabalhar junto. Te acusa de falta de humildade. Começa a te cortar das conversas importantes. O foco deixa de ser: o que ele está dizendo faz sentido? E vira: quem ele pensa que é para falar assim?
O inteligente ameaça o ego, ameaça o status e ameaça a autoimagem. É por isso que, socialmente, ele tende a ser atacado, recusado, boicotado ou, no mínimo, mantido a uma distância controlada. E você sabe, existe um monte de exemplos na história da humanidade sobre isso. Na psiquiatria e psicanálise, projeção é isso aqui. Eu coloco no outro aquilo que eu não quero admitir em mim. Schopenhauer descreve exatamente isso em termos simples. A pessoa se sente inferior. Então presume que o inteligente a despreza. Ela cria a ideia de que está sendo julgada. A lógica interna é: ele é mais inteligente. Inteligência é melhor que burrice. Então, ele deve se achar melhor que eu. Logo, ele deve me desprezar. Logo, eu vou odiar ele primeiro. É uma defesa de orgulho. Antes que você me diminua, eu te transformo em vilão. La Rochefoucauld diria que a maior parte da moralidade cotidiana é só orgulho ferido tentando se justificar. Ele é inteligente, mas não é humilde. Tradução: eu não chego no nível dele, então vou inventar um defeito moral para me igualar. Nietzsche chamaria isso de moral de rebanho. Quando o fraco não consegue vencer o forte, ele transforma a força do outro em defeito moral. O corajoso vira imprudente. O intenso vira exagerado. O inteligente vira arrogante. É assim que nasce o ódio à inteligência, não como teoria, mas como micro-ressentimento diário. Agora vamos puxar a parte científica dessa história. Vários estudos em psicologia mostram que o ser humano tem uma dificuldade enorme de avaliar a própria competência. O famoso efeito Dunning-Kruger descreve justamente isso. Incompetentes tendem a se achar bem melhores do que são. Competentes tendem a subestimar o próprio nível. Resultado: os piores avaliam mal os melhores e se avaliam bem. O que isso cria na prática? Gente mediana que se sente injustiçada. Gente realmente boa que é tratada como exagerada ou chata. Além disso, o cérebro é profundamente enviesado a favor do conforto. Pensar de verdade dá trabalho. Questionar convicções dói. Daniel Kahneman divide o pensamento em duas formas. Sistema 1. Rápido, automático, superficial. Sistema 2. Lento, analítico, cansativo. A inteligência verdadeira usa muito mais o sistema 2. O problema é que o sistema 2 consome energia. Ele vai contra hábitos, contra certezas, contra o piloto automático. E a maioria das pessoas prefere descanso mental à verdade. Então, quando alguém inteligente te obriga a acionar o sistema 2, isso não vem como um presente, vem como incômodo. Ele complica tudo. Ele problematiza demais. Ele faz perguntas desnecessárias. Não é desnecessário. A mente só não quer fazer esforço, e aí você junta efeito Dunning-Kruger, apego ao conforto mental e orgulho ferido. Resultado: a sociedade constrói um afeto ambíguo pela inteligência. Admira à distância, mas detesta na prática. Agora entra a camada evolutiva. O ser humano é um animal de tribo. Sobrevivência depende do grupo. Em um ambiente assim, qual é a maior ameaça? Um predador distante ou alguém dentro da tribo que desestabiliza a coesão? Quem pensa demais, questiona demais ou vê além do grupo vira problema. Não porque está errado, mas porque mexe em coisas que a tribo precisa manter estáveis. Crenças, rituais, hierarquias e papéis sociais. Robert Dunbar, antropólogo, fala do cérebro social. Nosso cérebro teria evoluído para lidar com relações complexas em grupo, não com a verdade abstrata. O foco é quem é aliado, quem é rival, quem pode te derrubar, quem está acima ou abaixo. O inteligente, quando fala, não fala só. Ele, querendo ou não, desafia narrativas compartilhadas. E toda narrativa compartilhada é cola social. Se você desmonta uma ilusão importante, não espere aplausos,
espera resistência. Por isso, historicamente, quem pensa muito diferente sempre teve final parecido. Ridicularizado em vida, perseguido pelo grupo, só valorizado quando já é tarde demais. O gênio é mais útil morto do que vivo. Vivo, atrapalha. Morto, inspira sem incomodar. Schopenhauer sempre teve a sensação de ser o mais inteligente da sala. Diferente de muita gente que pensa isso sem motivo, no caso dele, era plausível. Ele tinha uma capacidade absurda de análise, de leitura profunda, de síntese. Só que junto com isso, vinha uma franqueza brutal, quase cruel. Ele falava o que pensava, corrigia pessoas, desmontava argumentos, não moderava, não jogava o jogo. Resultado? Alienou colegas, brigou com acadêmicos, foi ignorado por décadas. Quem fez sucesso no lugar dele? Fichte, Hegel, sistemas filosóficos muito mais digestíveis para a academia, mais alinhados com o espírito da época, mais vendáveis. Nietzsche também passou por isso. Em vida, era praticamente um desconhecido. Foi virar gênio depois que já estava quebrado psicologicamente. Cioran escreveu praticamente a partir da posição de excluído, de estrangeiro, de pensador fora de moda. É um padrão. A inteligência profunda tende a levar a conclusões desconfortáveis. A vida não tem sentido inerente. O sofrimento é inevitável. A moral é, em grande parte, construção. O ser humano é movido por interesses menos nobres. Isso não vende em massa. Isso não emociona o auditório. Isso não viraliza em público amplo, exceto em doses diluídas. O gênio se torna estranho, deslocado, incômodo. Ele não odeia a sociedade por esporte. Ele só percebe que a sociedade não quer o que ele realmente tem para oferecer. Schopenhauer olha para a sociedade e entende uma coisa essencial. A polidez é um teatro, não uma virtude. Ela é um acordo mutuamente conveniente. Eu não te esfrego na cara suas falhas. Você não esfrega na minha. Fingimos respeito absoluto. No fundo, sabemos que é encenação. A função disso é simples: reduzir o atrito constante. É como colocar óleo numa máquina cheia de engrenagens tortas. Se você é inteligente e quer sobreviver socialmente, Schopenhauer te recomenda algo humilhante, mas eficaz. Não mostre tudo o que você vê, não corrija sempre que está certo, não faça o outro se sentir burro. Às vezes, jogue no time da ignorância. Ele conta que a inferioridade aparente é um tipo de recomendação. As pessoas gostam de se sentir ligeiramente superiores a quem está por perto. Isso aquece a autoestima. Se você sempre se mostra mais rápido, mais articulado, mais profundo, você tira um prazer silencioso das pessoas. O prazer de se sentir por cima de alguém. Por isso ele cita Gracian. Para ser popular, vista a pele do animal mais estúpido. Isso não significa se apagar por completo. Significa saber a dose. Às vezes você sabe que a pessoa está errada, mas não corrige. Às vezes você poderia explicar melhor, mas não explica. Às vezes é mais inteligente fingir que não viu a falha. Parece covardia, mas é estratégia. Gracian, Goffman, Schopenhauer, todos apontam na mesma direção. O convívio humano é teatro. Quem não aceita isso vira alvo. Existe outro motivo pelo qual a sociedade não gosta de gente inteligente. Inteligência real corta a ilusão. E as pessoas vivem de ilusão. Eu entendo política. Eu sei quem sou. Eu não sou influenciado por ninguém. Eu sou uma boa pessoa. Eu merecia mais do que tenho. Quando alguém inteligente entra na conversa, ele faz perguntas que atravessam a superfície. Como você sabe isso? Você já considerou a hipótese contrária? E se essa narrativa for só conveniente? Isso é imperdoável. Você não está só discutindo ideias. Você está mexendo na auto-história da pessoa, na trama que ela usa para se suportar. A reação costuma vir em 3 formas: desqualificação,
Você complica tudo. Ataque moral. Você não tem empatia. Rotulagem. Ah, você é pessimista, arrogante, chato. É raro alguém dizer: isso me incomoda porque eu não quero pensar nisso. Então, o inteligente vira bode expiatório. É ele que é negativo, frio, exagerado. O curioso é que, muitas vezes, ele é a única pessoa tentando olhar o cenário sem anestesia. Vamos descer para o chão. Nada de abstração. Como isso aparece no dia a dia? A criança que aprende rápido termina primeiro e é chamada de metida. Aquele que faz perguntas além da aula irrita o professor. O aluno que lê muito é esquisito ou nerd no sentido pejorativo. A mensagem implícita é clara: seja mediano. Não suba demais, não desça demais, fique no meio. O funcionário inteligente vê erros estruturais e aponta. Vira problemático. Ele propõe melhorias. Vira complicado. Ele não aguenta reuniões inúteis. Vira pouco colaborativo. Bosses preferem muitas vezes gente mediana que obedece. O muito inteligente incomoda porque vê falhas de liderança, percebe contradições, não cai em qualquer discurso interno. Entre o competente que questiona e o mediano que baixa a cabeça, muitos ambientes escolhem o mediano e depois culpam falta de talento pelo fracasso geral. O filho que lê mais e questiona a religião herdada vira rebelde. A filha que percebe padrões tóxicos é taxada de dramática. O parente que não compra a narrativa familiar vira ingrato. O inteligente é aquele que faz a pergunta que ninguém quer ver formulada, e isso tem um custo emocional. Não é só ideológico, é prático, discussões, brigas, afastamento, culpas e crises. Tem uma distinção importante aqui. Não basta ser inteligente. O problema é ser percebido como inteligente. Ou seja, se você é inteligente, mas sabe se adaptar, dosar, esconder, você sofre menos. Se você é inteligente e não aguenta interpretar papel, você vira alvo. Schopenhauer era o segundo tipo. Gracian ensina o primeiro. A sociedade não odeia a inteligência abstrata. Ela odeia aquilo que desestabiliza o jogo social. Se a sua inteligência trabalha a favor desse jogo, você vira consultor, guru, estrategista, gênio de marketing. Se ela trabalha contra, você vira o chato, o pessimista, o desconfortável. A mesma inteligência pode produzir respeito ou hostilidade, dependendo de como ela aparece. Isso não é justo, mas é o que é. Schopenhauer é cínico, mas não é burro. Ele sabe que dizer, seja inteligente e aguente o ódio, não é conselho. Então ele sugere alguns movimentos. Vamos reformular isso em termos práticos. Antes de falar tudo o que você pensa, pergunte: este ambiente recompensa sinceridade ou obediência? Aqui se valoriza profundidade ou superficialidade eficiente? As pessoas aqui lidam bem com crítica ou levam tudo para o pessoal? Se a resposta é, isso aqui é um culto à mediocridade, não faz sentido gastar munição. O que você disser pode virar prova contra você no tribunal informal do grupo. Sim, você sabe que a pessoa está falando uma besteira. Sim, você poderia desmontar em 3 frases. Pergunta: isso muda algo? Ou só alimenta a vaidade sua e ressentimento dela? Correção constante gera humilhação percebida, rejeição silenciosa, fama de insensível. Escolha o tipo de batalha. Tenho intimidade com essa pessoa? Ela quer aprender ou só quer parecer certa? Estamos em público ou em privado? Corrigir em público, muitas vezes, é interpretado como ataque direto, ainda que sua intenção não seja essa. Schopenhauer não fala de polidez como frescura. Ele trata como ferramenta de sobrevivência. Polidez é dizer o mínimo necessário, evitar humilhação desnecessária, recuar em vez de humilhar, responder com calma em vez de provar ponto. Ela funciona como calor na cera. Endurecidos viram maleáveis. Não é para virar falso, é para evitar incêndios desnecessários.
Uma das coisas mais inteligentes que alguém inteligente pode fazer: escolher melhor onde gasta o próprio cérebro. Você não precisa explicar metafísica no churrasco, discutir epistemologia com o tio do banco, desmascarar todo o discurso patético em reunião de empresa. Você pode achar 2 ou 3 pessoas com quem falar sério, usar o resto como teatro funcional, manter sanidade acumulando ilhas de lucidez em meio ao mar de bobagens. Nietzsche falava em amizades fortes, não em muitos amigos. Gente que aguenta ouvir o que é desconfortável sem imediatamente tentar te cancelar afetivamente. Até aqui, parece que a solução é sempre: finja ser mais burro, jogue o jogo. Só que isso tem preço. Você começa a sentir que não é visto. Você ri de piadas que não acha engraçadas. Você baixa o nível da conversa até se sentir preso. Você começa a se desrespeitar para ser aceito. Se fizer isso demais, você quebra algo dentro de si. Você vira uma espécie de ator permanente, sempre podando pensamento, linguagem, intensidade. Schopenhauer, no fundo, aceita o teatro social, mas não recomenda que você viva só nele. Por isso ele valoriza a solidão, não como derrota, mas como espaço de autenticidade. Na solidão, você pensa sem cortar as próprias ideias para não ofender ninguém. Você lê o que quer, não o que agrada. Você enfrenta suas conclusões sem precisar diluir tudo para o público. O ideal talvez seja este: em público, jogo social; em privado, pensamento real. Se você tenta viver 100% no jogo social, se desintegra. Se tenta viver 100% na autenticidade brutal, vira excluído funcional. A arte está no equilíbrio tenso. Tem uma ironia deliciosa na vida de Schopenhauer. Quando ele escreveu sua grande obra filosófica, profunda, rigorosa, difícil, ignoraram. Ele foi inteligente demais. Quando escreveu ensaios mais leves, práticos, cheios de psicologia cotidiana, menos abstratos, o público aderiu. A partir dessa versão diluída, é que voltam para a obra maior. Ele provou na própria pele o que ensinava. Quando jogou no modo gênio puro, a sociedade virou as costas. Quando jogou um pouco de burrice estratégica, a sociedade se aproximou. Isso significa que ele se vendeu? Não. Significa que ele entendeu a estrutura do jogo. E ele não tinha ilusões sobre a natureza humana. Sabia que a maioria não quer verdade, quer alívio. A maioria não quer profundidade, quer distração com verniz. A maioria não quer ser desafiada, quer ser validada. Então ele fez o que o inteligente precisa aprender a fazer: falar com o mundo sem entregar tudo. Guardar o melhor para quem realmente quer. Aceitar que a compreensão plena, se vier, será exceção, não regra. No fundo, a sociedade não está contra QI alto, livros, diplomas ou frases de filósofos na bio. Isso até é útil como ornamento. O que a sociedade odeia é se sentir exposta, se sentir pequena, se sentir questionada, se sentir sem desculpa. A verdadeira inteligência produz tudo isso. Então ela é, ao mesmo tempo, admirada em teoria e combatida na prática Schopenhauer. Olha para isso sem romantizar. Se você é inteligente e quer ser amado por todos, boa sorte. Se você é inteligente e quer ver a realidade como ela é, aceite perder aplauso. Se você é inteligente e quer sobreviver, aprenda a jogar. Ser inteligente em um mundo que prefere conforto mental, a verdade dói. Mas é melhor essa dor lúcida do que a anestesia alegre. O segredo talvez seja este: não vender sua inteligência para caber no grupo. Não usar sua inteligência como arma para humilhar. Não esperar que a massa te entenda. E, acima de tudo, escolher com cuidado para quem você se mostra inteiro. Porque, como Schopenhauer sugere, ser realmente inteligente em sociedade é isso: saber muito, mostrar pouco, falar com poucos e não se iludir com quase ninguém.